Rizek, tá com saudade do Brasileirão? Tá. Brasileirão? Rizek, tá com saudade do Brasileirão? Pode? Barretos, tá com saudade do Brasileirão? Cara, dizer que o Palmeiras precisa se reforçar é loucura, né, cara? O Palmeiras, o que ele tem sobrando, né? Ele dizer que o Palmeiras precisa se reforçar só se, sei lá, o Messi quiser jogar no Palmeiras, o Cristiano Ronaldo, né? Porque jogador o Palmeiras já tem demais. Você, quando fala em poderio financeiro do Brasil, você logo equipara Flamengo e Palmeiras como as forças dominantes nesse aspecto. O Palmeiras traz o Ramires, já tendo um elenco muito farto. Eu acho que é mais uma criação de mais uma alternativa, sem uma necessidade de fato de ir tanto ao mercado de uma maneira voraz. Né? O Rafinha reforça uma posição que era carente no Flamengo. As laterais do Flamengo, os próprios torcedores reclamam muito. Não tem ainda jogadores no nível do restante do time. E o Rafinha traz também uma experiência vencedora na Europa. São os que se organizaram mais financeiramente para deixar mais forte o que já era bom, né? Qual é o impacto que a chegada de um lateral direito pode causar? Isso a gente não sabe. Tem a especulação do Gerson. O Jesus agora disse que quer também um centroavante. O Flamengo, eu acho que naturalmente ele vai se reforçar com a chegada do novo técnico. O Flamengo vai procurar jogador e tá procurando já um centroavante, né? Não tem uma resposta fácil para isso não, porque contratação, quantidade gera qualidade. Às vezes a gente fica na bronca com o nosso time porque contratou demais, mas é contratando mais do que o necessário que você consegue fazer uma certa depuração. É a lógica que está funcionando muito bem no Palmeiras. O Palmeiras tem muito mais jogador do que precisa. Com isso ele consegue manter o time titular sempre forte. Não é fácil para um clube que não tem dinheiro fazer isso. A prioridade do clube sem dinheiro é pagar o salário dos jogadores, cara, e dos funcionários. Não pode pensar o Fluminense que não consegue tá em dia, o Vasco, pode pensar em se reforçar com todo respeito, não pode pensar em se reforçar nesse momento. Eu acho que o fundamental é apostar em trabalho, apostar em continuidade de trabalho e de uma ideia. Você, por vezes, montando um time que tenha o mínimo de estabilidade, você consegue suprir com o que você não consegue buscar no mercado. Apostar não só na base, mas na torcida também. A torcida abraçar é o que faz a diferença contra clubes médios e pequenos. Os grandes se sustentarem em cima do estádio cheio, o apoio do torcedor, o peso da camisa, é o caminho. Esses são clubes que na verdade têm dinheiro, né? Eles podem estar atravessando um momento mais de seca, de aperto de cinto, mas você não ouve, por exemplo, notícia de atraso de salário. Acho que a situação do São Paulo, do Santos, do Corinthians me parece ser um pouco mais confortável. O Santos se moveu trazendo o jogador, mas por outro lado ele tem perda, né? A saída do Rodrigo, ela também tem um impacto. O Corinthians trouxe um grande zagueiro, que é o Gil, sem custo de passe, né? Só o salário. E esse é um baita reforço pro Corinthians. E eu acho que esses clubes têm que ter um pouco mais de criatividade, procurar jogadores que estejam livres no mercado sem custo. Muitos times prometeram, depois desse recesso de Copa América, Eu acho que tem dois times que precisam render mais nessa volta, o Grêmio e o Cruzeiro. Embora o Grêmio já tenha terminado essa fase pré-Copa América, mais aliviado, né? Mas está numa posição que não é a que a gente espera. E o Cruzeiro, então, nem se fala, né? O Cruzeiro está na zona do rebaixamento. Desses times, a gente espera uma melhora. E tem um time que não é, na minha opinião, candidato para ser o título, ainda mais que está muito baixo. E que apresentou um futebol para poder estar lá para cima, né? Que é o Fluminense. Acho que alguns times tinham um trabalho que ainda precisava se consolidar, como é o caso do Corinthians. Fico curioso para saber o que vai acontecer com quem teve uma boa arrancada, casos do Santos e do Atlético Mineiro, se eles vão conseguir se manter no lugar que eles ocuparam. Pintor campeão é que quando realmente tu acha que um vai ganhar, tem maiores chances. Eu acho muito cedo. O Campeonato Brasileiro ele tem, ao longo da história, casos assim de equipes que não eram tidas como favoritas, mais recentemente o Corinthians em 2017. Acho que tem um fator decisivo agora, que é o acúmulo de competições. Os 6 times brasileiros que ainda estão na Libertadores também estão na Copa do Brasil. Então eles vão ter semanas muito cheias a partir de agora. E a gente precisa entender o que eles vão fazer com o Campeonato Brasileiro. Está muito cedo ainda, não temos nem a metade do campeonato em disputa. Temos um líder com uma certa vantagem. É muito cedo ainda dizer pintor campeão. Saudade do Brasileirão. Boa pergunta. Tô com saudade, sim. Sempre, né? Sempre. Mas quando volta o Brasileirão é meio como viajar para um lugar muito legal e depois voltar para casa. A viagem estava muito bacana, mas voltar para casa também é bom.
Olha, saudade do Brasileirão sim por causa do Cartola, né? Faz muita falta esse mês aí sem Cartola. Nossa senhora, campeonato muito longo ainda. O Santos vem forte, Atlético Mineiro vem forte, Internacional, o Flamengo agora com o Jesus, que promete muito nesse Flamengo, que promete ser um time muito ofensivo. O campeonato tá longe de acabar. O Palmeiras tá deitando muito, mas tem muito time bom vindo aí. É isso, ficou bom? É isso, cara. Valeu. Beleza? Fechou?